Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, Deus ama a família. Família é o principal projeto de Deus. Ele conhece a sua vida, conhece a sua família e, portanto, Ele sabe as batalhas que acontecem no meio da família. Então eu tenho certeza e certeza absoluta que quando a pastora Nara teve essa direção do Espírito Santo em falar de cura na família, é porque família é o primeiro lugar onde o ser humano tem a triste experiência de ser ferido. Estou me aprofundando no estudo da palavra de Deus e muito em breve, eu estarei ministrando aqui sobre o inimigo das nossas almas, sobre o diabo e por que o diabo anda entre nós e por que ele está na terra até hoje. Por que Deus não extirpou ele de uma vez e já não o consumiu? Irmãos, mas apesar de termos problemas, doenças físicas, emocionais e espirituais na família, nós temos um Senhor, um Salvador que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Então eu quero começar, antes de pregar nessa noite, eu quero começar ligando, concordando com a ministração inicialmente feita pelo Marcelo e depois continuada pela missionária Luciene, e que Deus possa curar a tua casa, curar a tua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está nos assistindo pela internet, toma posse dessa cura sobre a sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma batalha porque o diabo odeia a família. Ele sabe como roubar a bênção e fazer-nos perder o propósito de Deus para cada família. Não existe, irmãos, nenhum outro inimigo da família a não ser o diabo. Sacerdote doente não é inimigo da família. Sacerdotisa enferma não é inimiga para a família. Filho rebelde, filho que não anda muito bem, também não é inimigo da família. Os vícios não são inimigos da família. Não são amigos, mas também não são inimigos. Os verdadeiros inimigos estão invisíveis, estão numa região chamada mundo espiritual, regiões celestiais, e ali eles travam todo tipo de batalha. E eles sabem de um princípio celestial, que para as coisas se tornarem materiais,
Para algo acontecer no mundo físico, ele precisa primeiro acontecer no mundo espiritual. E é lá no mundo espiritual que acontecem as vitórias e as derrotas. Por exemplo, uma pessoa que não tem o costume ou não se importa em orar, em jejuar, em consagrar sua vida perante Deus. Uma pessoa que não se importa com o pecado e acha que o pecado é algo natural, como ter sede, por exemplo, e relativiza as coisas que acontecem. Essa pessoa geralmente ela será uma pessoa derrotada no mundo espiritual. Primeiro ela terá que ser derrotada no mundo espiritual. E se ela for derrotada no mundo espiritual, a sua derrota vai se materializar aqui no mundo físico, nessa terceira dimensão aonde nós vivemos e convivemos. O profeta Oséias, ele nos infere um profundo ensinamento. Ele diz que a queda do servo de Deus, da serva de Deus, não acontece como quem é atacado por um leão. A queda de um servo ou de uma serva de Deus acontece como quem é atacado pela traça. E eu explico essa inferência. Inferência é quando não há referência. Não está escrito, mas o texto ensina nas entrelinhas. Quando o leão ataca, provavelmente bastará alguns segundos e o seu golpe poderá ser fatal. Mas quando a traça ataca, às vezes ela leva 3 anos, 5 anos, 10 anos se for necessário. E muitas vezes a pessoa vê um pozinho ali no chão, e ela não se importa, ela só se preocupa em pegar uma vassoura, um pano e tirar aquele pó do chão e não se preocupa. Mas, irmãos, deveríamos estar no quesito família, estar muito mais preocupados com as traças, muito mais preocupados com os cupins do que com os leões, porque os leões são grandes, os leões rugem forte, e geralmente eles anunciam o que está acontecendo, mas muitas vezes o diabo usa a estratégia do cupim, a estratégia da traça, para ir corroendo as estruturas, e daí a pouco a família vai ao chão, e grande é a sua queda. Irmãos, preservar é mais importante do que conquistar. Uma pessoa quando passa pela cura, ela deve preservar essa cura, conservar uma conquista, é muito mais importante do que conquistar uma conquista. Porque muitas vezes você pode receber uma imposição de mãos num trabalho espiritual e consagrado como este, e receber no exato momento, porque a palavra de Deus não mente. Eu fui à UPA Leste nessa semana fazer uma visita, na verdade ontem. Fui socorrer uma irmã
que teve um infarto numa dessas noites, na noite de domingo para segunda-feira. E eu só tomei conhecimento anteontem à noite do que tinha acontecido. Imediatamente fui lá. Mas quando eu cheguei, eu notei que a irmã era a melhor da enfermaria ali. A enfermaria tinha 4 camas e ela era a melhor na questão de saúde. Então eu ministrei sobre a vida dela, nossa ovelha, nossa irmã, membro de nossa família doméstica da fé, na fé aqui, e pedi a ela permissão que eu fosse até os outros leitos. E ali eu encontrei uma pessoa que estava sofrendo muito. E eu ofereci fazer a oração da fé por aquela pessoa. Abri minha Bíblia e disse àquela pessoa, e disse o que Jesus estava falando na palavra: e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E eu perguntei para ele se ele cria nas palavras de Jesus Cristo, não minhas. E ele falou: eu creio. Eu falei: o senhor então me permite que eu unja com óleo e que eu ore pelo senhor? Ele falou: eu aceito. Eu enfiei a mão no meu bolso, peguei o vidro de óleo de unção, derramei óleo sobre a cabeça dele, ungi, conforme diz o apóstolo Tiago, e orei. E ele estava gemendo. Ele me chamou mais a atenção, porque ele era o único da enfermaria que estava gemendo de dor. E eu orei forte, e eu pedi a Jesus que colocasse as mãos debaixo das minhas, e que Jesus Cristo operasse na vida daquele moço. E naquela hora, irmãos, de repente, enquanto eu orava, eu notei que ele se calou, ele parou de gemer de dor. Aí eu continuei orando, e continuei pedindo a Deus que fizesse uma obra na vida dele. Aí eu comecei a ouvir um outro tipo de som, já não era choro, já não era gemidos de dor, era soluços de lágrimas. Uma pessoa estava se entregando nas mãos de Jesus Cristo. E eu virei, quando eu terminei a oração, eu falei sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para ele, sobre o plano de salvação, sobre crer e ser batizado para ser salvo, e perguntei a ele se ele aceitava Jesus como Salvador. E olha que eu fui por causa da irmã Terezinha Ribeiro, e agora eu estava com um moço que eu não sabia o nome, e ele falou: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu fiquei feliz, claro, eu fiquei alegre, a minha alma se rejubilou e me deu ânimo para querer ir até nas outras enfermarias também, e aproveitar o meu tempo de capelania e de pastoreado ali naquele momento. Mas ali o Espírito Santo falou o que eu disse para você agora, o que eu preciso dizer para você agora, e por isso eu anotei: conservar uma conquista é mais importante do que obtê-la. Muitas vezes, aquele rapaz, ele aceitou Jesus como Salvador, mas creio na cura que Jesus operou na hora que eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele. Creio no poder de Deus
mas não cabe mais a Deus preservar o que ele recebeu. Provavelmente, não sei, ele deve ter recebido alta e voltado para a casa dele. E eu espero que ele não tenha voltado para o vício do cigarro, eu espero que ele não tenha voltado para o mundo das drogas, eu espero que ele não tenha voltado para as obras de Satanás, porque, diga comigo, preservar é mais importante do que conquistar. Irmãos, a não preservação da conquista da cura faz a enfermidade voltar com mais força, e pode ocorrer que a enfermidade vença. Aí sim, o diabo já sabe que corre o risco de aparecer um outro pastor Nelson lá, e então o diabo ceifar ele antes que o pregador chegue. Todo um contexto é mudado quando nós não conservamos a cura que nós recebemos. Então, antes de ministrar a cura, eu ministro sobre você a conservação da bênção que você vai receber. Desde já, ministração de cura em várias áreas, de agora até amanhã à noite. Mas eu já ministro a conservação, a graça de você segurar o que Deus vai te dar. Porque não adianta você entrar num banco e receber uma grande quantia em dinheiro e ficar feliz, e quando pôr o pé para fora do banco você ser assaltado e o assaltante levar aquilo que você receber. Conservar é mais importante que o que mesmo? Do que conquistar. Jeremias diz que o curado pode expressar a Deus louvor, agradecendo àquele que é o promotor da cura, agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua família. O sentimento do coração das pessoas, irmãos, hoje é de carência. O sentimento do coração das pessoas hoje é de rejeição, de não poder receber amor. Era hora de visitas e todos aqueles leitos estavam vazios. Mas a UPA estava lotada, mas lotada de pessoas enfermas. Se não me falha a memória, eu era o único que ali estava com a Bíblia na mão. Eu era o único que havia ido naquele horário ali levar e não buscar. O sentimento no coração das pessoas, então, hoje é de carência, é de rejeição, de não poder receber amor, a não ser que paguem por isso, a não ser os acompanhantes que estavam ali, muitos deles sendo pagos. Nós tornamos-nos mendigos de amor, e nossa família adoece quando chegamos neste ponto. É por isso que precisamos entrar na situação e mudar a sorte da família. Uma família, quando curada, é como a mulher samaritana, traz multidões aos pés de Jesus. Ainda que você olhe para a sua vida e pense que, por ser uma pessoa comum, em você não está a cura para a sua casa. Não pare por isso. Seja como Elias, que era um homem de paixão e sentimento, e orou para não chover, e não choveu.
Depois ele orou para chover, e choveu. Diz Reis, 1 Reis 17. Ele era um homem comum, como qualquer um de nós, mas com um diferencial. O coração dele estava diante de Deus. Então, seja como ele, creia que uma chuva nova virá sobre a sua família, e dos céus haverá um decreto de cura sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as circunstâncias da sua vida, em nome de Jesus. No tempo do profeta Malaquias, no capítulo 4, lá no versículo 5 e no versículo 6, Malaquias falou algo que ele é muito menosprezado, porque ele disse que nas mãos de Jesus, entenda bem, isso tem que falar na noite da cura da família. Malaquias 4, 5 e 6, ele disse que o coração do pai, quando a bênção de Deus está sobre a família, o coração do pai se converte ao coração do filho, e o coração do filho se converte ao coração do pai. O Senhor, o próprio Deus, arrancará toda a maldição do seio da família. Um sacerdote, irmãos, para intervir na história da sua família, ele deve ser apaixonado por Jesus, ele deve estar voltado para Deus e agarrado ao Espírito Santo. Ele não pode ser um sacerdote que apenas aprendeu a administrar uma casa, a gerenciar um lar. Eu quero trazer um conselho aqui nessa noite. Una-se ao seu sacerdote. Una-se ao líder que está sobre a sua vida. E busque cura para a sua vida, para a sua família. Não aceite menos do que a cura completa. E aprenda como preservar a cura já conquistada. E se o inimigo quiser lhe dizer que não existe sacerdote perfeito, e que você deve aceitar ou continuar com algumas enfermidades, não aceite. Você deve aceitar ficar com algumas coisas que te entristecem dentro da sua casa. Não aceite. Porque Deus não criou o homem, Adão e Eva, para morarem no inferno. Ele criou Adão e Eva para morarem no Éden. Escutem bem, no Éden não tinha doença, no Éden não tinha enfermidade, no Éden não tinha discussão, no Éden não tinha dívida, no Éden não tinha fome. E o seu lar deve ser um pedacinho do Éden. Glória a Jesus. Porque ainda que o sacerdote do lar, ainda que a sacerdotisa do lar não seja perfeita, nós temos um sacerdote que é perfeito, que é Jesus Cristo de Nazaré. E é o perfeito quem transforma e restaura as coisas. Precisamos, irmãos, ter uma família cativa da esperança. O melhor de Deus está chegando na sua vida. Aleluia! Quem crê nisso,
Fala aleluia bem alto, deixa eu ouvir. O melhor de Deus está por vir. Há algo muito lindo, irmãos, acontecendo nos céus, na nossa cabeça, acima da nossa cabeça. Estamos recebendo um manto sacerdotal. Como está escrito em Zacarias, diga comigo, Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Qual que é o texto mesmo? Diz assim: voltai à fortaleza, ó cativos da esperança, porque hoje, não é amanhã não, não é mais tarde não, hoje vos anuncio que a honra virá em dobro. Aleluia! Glória a Jesus! Ver a família curada, irmãos, é crer na restituição da esperança. Crer que toda a sua herança estará debaixo da aliança que você tem com Deus Todo-Poderoso. Jesus é o sacerdote da mente curada. Não aceite caminhar com a mente doente. A mente da família deve estar centrada em Deus. A mente da família deve caminhar pelos princípios da palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos muitas famílias que aceitaram, já admitiram conviver com diferentes costumes dentro de casa, que nunca deveria entrar na casa de um cristão. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, ele entrou pela porta da sala e a doença saiu pela porta dos fundos. Nós sabemos, irmãos, que há um complô no inferno para destruir a família com ferramentas usadas como desprezo, ferramentas usadas pelo diabo como palavras duras, como indiferenças, rejeições. Porém, creia que na sua palavra, na palavra que sai da boca de Jesus, creia, diga assim: na minha casa, dentro da minha casa, tudo será diferente. Aleluia! Todos estarão comprometidos com o reino. Não tem esse negócio de só papai e mamãe. Busca a bênção pelos filhos, não. Tudo será diferente. Todos estarão comprometidos com o reino, pois é tempo do Senhor, e a família bloqueará as ações do diabo da porta para dentro. É tempo do Senhor trazer cura na vida dos casais, também na vida dos filhos, também na vida dos netos, dos trinetos e dos tetranetos. O diabo não pode ser como um vírus rodeando a nossa casa, e que na hora que a gente vai sair, a gente coloca 2, 3 máscaras, para ele não pegar a gente. Não, senhores, quando ele ouvir o barulho da sua porta abrindo, é ele que tem que correr. Porque está saindo alguém curado.
E fala para o irmão que está do seu lado aí: curados curam. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, proclamar essa verdade. Pastora Nara, me perdoa, eu queria estar aqui falando em línguas e orando para que a igreja fosse batizada no Espírito Santo agora. Mas eu disse que preservar é mais importante do que conquistar. E nós vamos levar isso para casa hoje. Você vai entrar por uma porta e o bicho vai pular pela janela. Glória a Deus. Dentro de casa, irmãos, quando há um espírito de engano, olha por que nós precisamos de cura na família. E nós não estamos falando da cura da sinusite, nem da garganta inflamada. Nós estamos falando de uma cura espiritual. Quando há um espírito de engano dentro de uma casa, surgem brigas, começa a surgir descrédito, porque a mentira é o elo da escravidão e a verdade é o martelo que quebra o elo do engano e traz a cura para a família toda. Por isso que mesmo que tudo esteja mal, saiba que Jesus está fazendo milagre dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família, em nome de Jesus. Diga assim, esse é livro do profeta Ezequiel. Vamos falar mais fácil? Profeta Ezequiel. Vamos ser mais tímido. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Fala para o irmão que está do seu lado, você sabe o que está escrito? Fala para ele, diz assim: te darei um coração novo, colocarei dentro de você um espírito renovado, tirarei da sua carne. Aponta o dedo para ele agora, diga, diz o Senhor, tirarei da sua carne o coração de pedra e colocarei um coração quebrantado, para que todos nós andemos nos estatutos do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! O Senhor tem, nessa noite, você que está nos assistindo, o Senhor tem para você e para nós aqui na nave do templo, para todo este povo que veio, parabéns por terem vindo na abertura do tempo de cura. O Senhor tem para cada um de nós, para nossa família, a cura da alma, a cura sacerdotal. Ele quer impedir toda interferência, Ele quer livrar toda a mente de confusões, dando espírito de paz e não de guerra, espírito de vida e não de morte, espírito de vitória e não de derrota, espírito de bênção e não de maldição. Essa é a mente do reino, a mente que Deus tem para o seu povo e para a família que confia nele. Você crê nisso? Você acredita nisso de verdade mesmo? É mais importante conservar do que conquistar.
conquistar, você pode conquistar aqui agora. Tem um sujeito da nossa região leste aqui, que tomou 17 tiros. Você já deve imaginar que ele não estava orando na hora que ele tomou os 17 tiros, né? Da cintura para cima. E o Hospital Galba Veloso tinha emprestado, não sei se continua, uma ala do hospital lá no Gamileira para o João 23. E todo ferido gravíssimo como este ia para lá. Então, quando eu peguei, eu até assustei. Falei, Hospital Galba Veloso, ele doidou? Eles disseram, não. Aí me explicaram o que eu expliquei para vocês aqui agora. Quando eu cheguei, Sidney, quando eu cheguei no corredor, onde ia dar para a enfermaria que ele estava, tinha 2 ex-companheiros seus de trabalho, fardados, desse tamanho, fortemente armados, porque quem tinha dado os tiros nele, disseram que iam lá no hospital acabar o serviço. E quando eu entrei, me apresentei para eles, quando eu entrei, fui direto no leito onde ele estava amarrado para tudo quanto é canto. Uma faixa puxando o braço dele para manter um buraco aqui aberto, a outra puxando para lá, porque o excremento dos furos parece que tinha que sair. Mas ele estava acordado. E eu cheguei, ele falou, pastor, e chorou. E falou, que bom que o senhor veio. Eu falei, quando sua mãe me falou, eu que quase morro do coração. Você não pode fazer isso com sua mãe. Você não pode fazer isso com sua família. Você não pode fazer isso com Deus. Você é de Deus. Ele falou, pastor, o senhor sabe por que eu estou aqui? Eu falei, não. Eu tinha ideia, claro, óbvia. Mas eu queria que ele falasse. Ele disse, eu estou aqui porque o meu lugar é no púlpito da igreja pregando o evangelho. Eu tenho um chamado. Deus gritou o meu nome das regiões celestiais. Eu arrepiei dos pés à cabeça. E ele disse, pastor, ora. Porque se Jesus me tirar daqui, é daqui direto para o púlpito. Eu nunca mais voltarei para aquele buraco de demônios onde eu estava. Passou uns 19, 20 dias, se não me falha a memória. Ele recebeu alta. Mas ele voltou lá para a boca e continua comandando a boca dele, lá com 2 armas na cintura. Eu não vou falar onde que é, mas se você passar lá, passa devagar e com o farol baixo, que corre risco dele mandar bala em você. Preservar a cura é mais importante do que recebê-la. Irmãos, o marido é responsável em proteger a alma da esposa dentro de casa. A esposa, pelo amor de Deus, me escutem. A esposa tem a responsabilidade de proteger a alma do marido. Os filhos são
são responsáveis em proteger a alma dos pais. Os pais são responsáveis em proteger a alma dos filhos. É um complô, uma cumplicidade familiar. Nós precisamos alcançar esse nível de cuidado. Nós precisamos alcançar esse nível de zelo na família, para que a cura, porque que haverá cura aqui, hoje, amanhã e depois, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas infelizmente, eu não posso afirmar que ela será preservada, porque isso aí nem Deus interfere, ficará entre vocês, entre nós e o mundo lá fora. Vou acabar aqui agora, dizendo para você que você consegue. Pastor, o senhor não tem noção. Talvez o rapaz que eu estive, você sabe, se você é aquele que nós que tivemos essa conversa lá no Galba Veloso, você sabe que é com você que eu estou falando. Se tiver alguma dúvida, dá uma passada aqui na igreja para nós acertarmos, porque tem lugar para você no reino de Deus. Você consegue. Fala para o irmão que está do seu lado, você consegue. Fala, você consegue vencer o ímpeto, sendo o cativo de esperança. Irmãos, a nossa memória deve ser cheia daquilo que nos traz esperança. Sabe, se eu não acreditar que aquele rapaz, mesmo tendo recebido uma segunda chance, ele agora, se ele for parar num lugar daquele, ele não terá mais uma chance. Eu posso parar de pregar o evangelho, porque evangelho é uma chance só. Se você não aproveitar ela, Deus te dá a segunda só. Mas se você não aproveitar ela e tiver tempo, Ele te dá a terceira. Mas se numa dessas aí, o bicho passar, foi-se. Aí o problema é seu e a alegria é do bichão lá no inferno. Então, pelo amor de Deus, mantenha em sua linguagem palavras proféticas. Não minta para um pastor na beira de um leito de morte, de um hospital, dizendo que se você sair dali, você vai para o púlpito e depois volta para o mundo. O salário do pecado é a morte. Palavras proféticas curam qualquer nível de enfermidade, e especialmente aqui nessa noite, a enfermidade familiar. Vamos repetir essa palavra? Diga assim: palavras proféticas curam qualquer nível de enfermidade. Então, eu quero terminar aqui dizendo para vocês que sejamos todos, vocês e eu, preservadores da cura. Aqui, quando você passar daquela porta para fora, você não terá mais nenhuma mazela, desde que você decida que você vai deixar ela aqui. E daqui, Deus vai mandar para o mar, para o deserto do esquecimento. Segundo o profeta, vai mandar para o fundo do mar, onde
nenhum submarino em sã consciência vai se não explode. Então seja um preservador da cura em sua família, na sua vida e na sua família. Amém. Então nós vamos ficar de pé agora. E eu quero fazer algo aqui agora, que eu não sei se eu tenho permissão de fazer algo aqui muito simples. É muito simples. Para quem quer um lar curado, é muito simples. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora. E o que eu trago aqui agora, vocês sabem que eu tenho costume de anotar o que eu vou fazer. Mas Jesus é testemunha que não está escrito aqui. Está até fechado ali a minha Bíblia ali já. Mas o Espírito Santo falou. E não importa o que eu queira fazer. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu quero fazer um apelo aqui agora. A você que tem algo, eu não quero saber o que é. Porque Jesus é todo poderoso. Você que tem algo dentro da sua família que precisa ser curado. Você vai sair daqui e vai ocupar a partir desse primeiro degrau aqui, essa frente aqui que eu quero orar por vocês. Quero fazer uma oração e terminar essa ministração em nome de Jesus. Sai do seu lugar rapidinho, vem cá e eu quero orar por você. Acredite, preservar, pode ocupar o primeiro degrau, aí os próximos ocupam os de trás, o chão, isso. Preservar é melhor do que conquistar. Conquistar, irmãos, porque a conquista, ela é uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse que quando o servo dele, em jejum, em oração, quando o servo dele que ficar até tonto no altar por causa da consagração, quando ele orar, o céu vai abrir, você vai receber a bênção de Deus. Mas mais importante do que receber, é porque Deus só pode ir até o receber. Ele não pode pôr uma algema na bênção e a outra na sua mão, no seu braço, e falar, vocês estão algemados agora para sempre. Você vai carregando ela no seu colo. Você joga ela na lata de lixo se você quiser. Feche os seus olhos. Pai Santo e poderoso, maravilhoso Espírito Santo, que está no meio de nós. Olha para os nossos corações agora, Senhor. Olha para nossas vidas agora. Olha, Senhor, agora para a nossa alma que carece do Senhor, que precisa do Senhor. E como Zaqueu clamou ao Senhor, entra na minha casa, Senhor. Como o Jairo, Senhor, minha filha está na minha casa morrendo. Vamos comigo até a minha casa. Senhor, nós pedimos a Ti agora, seja o nosso companheiro, nosso divino companheiro, a caminho de nossos lares, a caminho dos nossos afazeres. Meu Deus, preservar
é mais importante do que conquistar, mas primeiro nós precisamos conquistar, e essa oração aqui agora é uma oração de conquista. Esse momento é o momento onde eu ministro a conquista da bênção, do milagre, a bênção, o milagre, a bênção, o milagre em todas as áreas dessa casa, dessa família aqui representada. Seja qual for o problema, Senhor, que haja que o teu filho conquiste, que haja conquista no coração da tua filha. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que acima de tudo, nós possamos preservar. Senhor, dá-nos o dom da sabedoria, que muitas vezes a bênção entra pelo coração e sai pela língua, sai por uma palavra maldita. Às vezes a bênção entra pelo coração e sai por um pensamento do diabo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos, Senhor. Existem pessoas nos seus lares que estão orando agora. Senhor, derrama o teu sangue mais forte do que o carmesim. A pastora Nara leu aqui na abertura deste culto que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti e sobre as tuas pisaduras nós somos sarados. Por isso agora, Senhor, conquistar e preservar é a bênção que eu ministro sobre a vida deste homem, a vida desta mulher, deste irmão, dessa irmã, deste rapaz, dessa moça, dessa criança que porventura aqui estiver, das famílias aqui representadas. Meu Deus, olha para a minha família, olha, Senhor Deus querido e amado, para a carência da minha família, dos meus familiares e dos meus parentes. Aquele que está mais próximo, aquele que está mais distante. Cura a minha família, Senhor. Cura a família dos teus servos aqui presentes. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo, eu oro. E creio. Crendo, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu quero sugerir que vocês permaneçam por aqui e passar a palavra para a pastora Nara. Tá? Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amanhã, às 15 horas, estaremos aqui. Daqui a pouco nós vamos ter vigília. E depois da vigília, amanhã às 15 horas, nós vamos recomeçar.